Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre duas partezinhas da Bíblia, que é sobre ser o sal da terra e a luz do mundo, e também sobre o filho pródigo, certo? Então a gente vai pensar sobre essas duas partes da Bíblia que são bastante importantes e que, né, a gente tem que parar um pouquinho às vezes para pensar nelas. Então lá no Livro dos Espíritos, a questão 843 pergunta: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E a resposta: pois que tem a liberdade de pensar e tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, a primeira coisa para a gente poder parar para pensar um pouquinho hoje é sobre essa questão do livre-arbítrio, né? Deus deu para a gente essa liberdade de pensar, de agir, mas a gente faz uma programação antes de vir para a Terra. E essa programação também faz parte do nosso livre-arbítrio. Então, dentro dessa programação que a gente fez, já está lá o nosso livre-arbítrio, a gente fez a programação direitinha, e quando a gente reencarna, a gente vai fazendo escolhas. E essa programação também vai contribuir para essas escolhas que a gente faz na nossa vida. Muitas podem melhorar, muitas escolhas que a gente faz podem melhorar a nossa programação, muitas podem também fazer com que ela fique mais difícil, mas tudo faz parte de uma escolha nossa nessa vida e antes da gente reencarnar. Então, não adianta a gente jogar a culpa no destino, jogar a culpa em determinadas coisas. Também não precisa se culpar, mas só ter consciência de que tudo é fruto daquilo que a gente escolhe na vida, certo? Isso é muito importante. Então, aqui ele fala, né? A vida não é uma questão de destino, é uma questão de decisões, não é algo que se espera, é algo que se busca. Então, está tudo dentro da questão das nossas escolhas. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo, né? A gente tem, vamos relembrar essa parábola. No início, o filho mais novo chega para o pai e fala com ele que ele quer ir para o mundo, né? Então, ele pede a parte da herança dele para que ele possa viver a vida fora daquele lugar em que ele se encontra ali com o pai. O pai, muito triste, porque naquela época, dar a herança para o filho em vida é como se fosse também morrer um pouquinho, né? Significava isso. Quando o filho pedia essa herança, significava que ele estava deixando o pai meio que morto, porque a herança é uma coisa que a gente recebe depois que a pessoa se vai. Então o pai se sente muito mal, mas faz a divisão dos bens entre os dois filhos, entre o mais novo e o mais velho. E o mais novo parte para a vida. E ele vai partir para a vida e vai usar esse dinheiro de maneira inadvertida, né? Vai usar com festas, vai usar com bebidas, e com isso ele vai construindo uma série de amigos ao entorno dele. Só que chega um momento em que tem uma crise muito grande, né? E as pessoas passam por uma escassez muito grande. E o dinheiro dele vai acabando, e ele fica sem nada. E aí ele vai procurar emprego, porque não tem o que fazer. E ele consegue emprego num lugar em que ele vai cuidar de porcos. E ele não tem a comida dele, a comida que dão para ele se alimentar, é pior do que a comida que dão para os porcos. Aí ele se lembra que o pai dele, né, ele não trata os servos dessa maneira, ele trata os servos de uma maneira digna, né? A comida que o pai dele dá para os porcos é uma comida, vai para os empregados, é uma comida digna. Então ele pensa, eu vou voltar lá para onde meu pai vive e vou pedir para ele um emprego, mesmo que seja para ser cuidar dos porcos. E ele vai, então, volta com toda a humildade, percebendo todos os erros que ele cometeu, né, e volta para o pai para pedir o emprego como cuidador de porcos. Só que o pai, ao ver o filho, ele fica muito feliz, né? É a volta daquele filho. Então, se a gente parar para pensar nos nossos filhos, né, que de repente tomam um caminho errado e de repente voltam pedindo, né, perdão, percebendo os erros que cometeu, a gente vai abraçar com todo o amor, né? O pai desses dois rapazes, ele representa Deus na sua magnitude, né? Que não é um Deus que castiga, não é um Deus que oprime, é um Deus que dá o livre-arbítrio para a gente. E muitas vezes a gente faz as escolhas erradas e a gente sempre volta para Deus. E ele sempre está aberto para receber a gente, né, de braços abertos e acolher a gente dentro daquele abraço dele. Foi exatamente a atitude do filho pródigo. E aí
a gente olha aquela pessoa que errou tanto na vida e às vezes ela consegue, logo no dia seguinte, se dar bem em alguma coisa. A gente fica pensando, nossa, eu que faço tudo certo, não dá nada certo para mim. Mas para o fulano que fez tudo errado a vida inteira, olha lá, está tendo sucesso. A gente está tendo uma atitude de Deus? Foi essa atitude que o filho, né, que o irmão dele teve. Falou, nossa, mas ele fez tudo que fez, o meu pai recebe ele desse jeito? Então, o filho mais velho também não teve uma atitude recomendada por Deus, né? A atitude dos dois é que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Essa atitude do filho mais velho e a atitude do filho mais novo. A gente vai parar para pensar um pouquinho nas duas atitudes. Porque muitas vezes a gente para pensar somente na atitude do filho que saiu e voltou, né? E aquele outro lá que ficou? Essa atitude dele está realmente de acordo com aquilo que Deus prega para a gente? Vamos pensar sobre isso. Então, as ideias principais, segundo o Espiritismo, dentro dessa parábola, são as seguintes. Primeira, a imutabilidade de Deus. Deus, ele é Deus, né? Ele é o ser perfeito. Então, ele é imutável, porque ele já atingiu a completa perfeição. E esse Deus é representado pelo Pai, que dá o livre-arbítrio para a gente atuar na nossa vida, mesmo sabendo que, muitas vezes, a gente está indo por um caminho que não é o mais interessante para a gente. Mas, mesmo assim, a gente tem essa liberdade, né? Então, princípio sustentado, não teoricamente apenas, mas de um modo positivo, condizente com os fatos e testemunhos da vida humana. A imutabilidade de Deus. A segunda ideia principal é a unidade do destino. A redenção completa pelo amor e pela dor, abrangendo todos os pecados. Quando a gente, muitas vezes, vai buscar ajuda de alguém, a gente vai buscar essa ajuda porque a gente já passou, a gente fez alguma coisa que não foi bacana e a gente está sofrendo, né? A gente muitas vezes busca o centro espírita através da dor. Nós, seres humanos, a gente tem talvez essa necessidade de experimentar como uma criança, né? Que está lá engatinhando e a mãe já falou 1 milhão de vezes para não botar o dedinho dentro do buraquinho da parede. E a criança vai lá e põe o dedo. A gente tem que tampar o buraquinho, ou seja, tirar o livre-arbítrio dela para ela não se machucar, né? Mas Deus dá esse livre-arbítrio para a gente. Muitas vezes ele manda a espiritualidade superior soprar no nosso ouvido assim, não vai lá não põe o dedo no buraquinho, não vai ser bom para você. Mas você não ouve a espiritualidade e vai lá e põe o dedo no buraquinho. E faz aquela coisa que a gente não devia fazer, e daí vem todo aquele sentimento de culpa, aquele sentimento e a dor, né? Então, essa questão da dor, muitas vezes, né, todas as vezes, é uma dor que a gente buscou pelas nossas atitudes impensadas, num momento de raiva, num momento de inveja, né? No momento que você olha para o outro sendo promovido lá no seu trabalho, você não foi, você acha que era mais merecedor do que ele, você deseja alguma coisa de ruim para aquela pessoa. Então, assim, todos nós aqui na Terra estamos mais ou menos no mesmo patamar. Então, todos nós já passamos por situações como essa. Existe, né, um estudo que fala que a gente reencarna num planeta de acordo com o nosso peso perispiritual. Então, se é assim, significa que todos nós aqui estamos pesadinhos, porque a gente está na Terra, reencarnando, né, na carne ainda. Então, a gente precisa ficar mais levinho para poder avançar de planeta. Então, não adianta achar que está no lugar errado, não, porque é seu peso que mandou você para cá. Foi o meu peso que me mandou para cá. Então, eu tenho de me tornar mais leve para poder reencarnar em outro planeta. E como que é essa questão de leve e pesado? A gente, quando toma uma atitude que a gente sabe que não é uma atitude bacana, dá um peso dentro da gente, não dá? Um peso esquisito, assim, fala assim, tem alguma coisa que não está batendo? É esse peso que pesa no perispírito. Quando a gente faz alguma coisa que edifica, a gente sente uma leveza, parece que a gente está flutuando. E aí a gente vai fazendo o nosso perispírito ficar mais leve. É nesses pontos que a gente pode pensar na nossa vida e se basear para poder resolver que tipo de atitude a gente vai tomar. Se ela é pesada, não faz. Se ela é leve, pode fazer, né? Então é por aí que a gente pode começar a pensar no que é bacana e no que não é bacana a gente fazer durante a nossa vida. Então,
o destino, não, na verdade, ele não existe, né? Existe uma programação que a gente faz antes de reencarnar e existem as escolhas que a gente vai assumindo durante essa encarnação e vai levando a gente para esse caminho ou para aquele caminho. A terceira ideia principal é a lei da causalidade, ou seja, ação e reação. Causa e efeito, determinado em dado tempo o despertar das consciências adormecidas. Então, toda ação gera uma reação. Isso é uma lei da física, né? Então, existe a causa e o efeito. Então, se você faz alguma coisa, aquilo vai de alguma maneira voltar para você, como a setinha ali, a flechinha está voltando para ele, né? Deus é tão generoso que dá a liberdade de plantar o que você quiser. Mas ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. Então não adianta a gente plantar laranja e querer colher uva. Não existe isso, né? Então se a gente planta amor, a gente colhe amor. Se a gente planta inveja, a gente colhe inveja. Se a gente planta injustiça, a gente colhe injustiça. Né? Pode ser nessa mesma vida, pode ser numa vida seguinte, pode ser no mesmo momento, pode ser com a mesma pessoa, pode ser com outra pessoa, mas se a gente plantou, aquilo vai frutificar para a gente. Então, por que a gente planta de maneira errada se a gente sabe que a gente vai colher exatamente aquilo? Né? Então, essa aí é outra ideia que é muito importante dentro da parábola do filho pródigo. Mais uma ideia importante. A relatividade do livre-arbítrio, o qual não pode ser absoluto a ponto de ser dado ao homem alterar os desígnios de Deus. Então, assim, muitas vezes, quando a gente tem as escolhas que a gente faz, existe a programação antes de reencarnar. Então, aquela programação também já define determinadas coisas com a nossa aprovação antes de reencarnar. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas não é bem assim, o livre-arbítrio não é tão grande assim, porque não é tudo da minha escolha. Muitas vezes é sim, antes de você reencarnar. Então, é essa relatividade que ele está falando aí, porque existe a programação que você faz antes de reencarnar também. Então, o filho sai de casa, vai fazer o que quer, mas retorna para o mesmo lugar. E o outro tem um olhar negativo para essa situação. A quinta ideia, a evolução individual dos seres racionais e conscientes, de cujo número o homem faz parte, processada no recesso íntimo das almas, livre e espontaneamente como lei natural e irrevogável. Não existe, segundo o Espiritismo, involução. Só existe evolução. A gente está fadado a evoluir. A gente pode estagnar num determinado momento na nossa vida por teimosia. Estagnação existe, mas involução não. A gente está fadado sempre a evoluir. E isso é muito bom, né? A gente chegou num determinado ponto, a gente não volta. A gente continua dali. Né? Então, por exemplo, a gente está no... Vamos fazer a metáfora do mundo com a escola. A gente está no 9º ano. Você não foi muito bem no 9º ano. Você estagna no 9º ano. Você fica no 9º ano no ano seguinte. Né? Você não retrocede para o 8º ano. Você fica no 9º ano, estagnado ali. Isso pode acontecer. Mas se a gente for muito bem em todas as matérias, né? Inveja, orgulho, ódio, ressentimento, se a gente for diminuindo essas coisas dentro do nosso coração e colocando no lugar amor, paciência, benevolência, compaixão, quanto mais esses outros sentimentos crescem, mais a gente vai evoluindo de série, mais a gente vai passando de série. Mas se a gente não evolui, a gente estagna na mesma série. Certo? Então, a gente está fadado à evolução. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre as atitudes do filho mais velho, né? Quais as atitudes que ele teve? Ele foi super egoísta, porque ele pensou só nele, não pensou no irmão, em tudo que o irmão passou, né? Em todas as dificuldades que levou o irmão a poder voltar humilhado do jeito que ele voltou. Ele foi orgulhoso, né? Porque ele não teve a capacidade de pensar além dele, ele pensou somente nele, em tudo que ele fez, mas não em tudo que o irmão passou. Ele teve inveja do irmão pelo carinho que o pai teve quando o irmão voltou. Ele teve ódio, né? E ele teve viu somente os interesses pessoais dele. Ele não foi além dos interesses pessoais. Vamos pensar em cada um desses pontos: egoísmo, orgulho, inveja, ódio, interesse pessoal. Saramago tem uma frase que fala assim: o egoísmo pessoal,
o comodismo, a falta de generosidade, as pequenas cobardias, né, no português de Portugal, significa falta de coragem, né? As pequenas cobardias do cotidiano, tudo isso contribui para essa perniciosa forma de cegueira mental, que consiste em estar no mundo e não ver o mundo, ou só ver dele o que, em cada momento, for suscetível de servir aos nossos interesses. Cada um vê aquilo que quer, cada um percebe aquilo que quer. Né? E nisso consiste a cegueira. A gente muitas vezes não vai além daquilo, porque até aqui me interessa, daqui para frente não me interessa mais. Então me interessa a atitude do meu irmão até aqui, isso aqui para cá não me interessa, porque aí vai me prejudicar. Então o que me prejudica não me interessa. Isso é uma atitude que a gente tem na vida, né? Da gente ver somente aquilo que interessa a nós. E isso vem do egoísmo, vem do ego, né? O ego faz com que a gente olhe somente para a gente mesmo. A gente pode pensar na questão do ego e do eu. O ego é aquilo que faz a gente olhar somente para a gente, para os nossos interesses. O eu é aquilo que vem do nosso mais profundo. Está lá no reino de Deus, onde Deus habita dentro de nós. E o eu é lá onde tem as mensagens mais importantes para a gente. Tudo que vem de fora, né, não interessa tanto. A gente pode utilizar como aprendizado, como tudo isso, fazendo reflexões daquilo que vem de fora. Os sentimentos ruins que vêm de fora, a gente precisa filtrar e transformar eles num sentimento bom para a gente e para o próximo. Porque senão a gente vai estar sempre olhando para o nosso próprio umbigo. A gente vai estar sendo egoísta, né? Com o egoísmo e o orgulho, isso vem lá de Kardec, que andam... Peraí... Eu acho que está passando sozinho, não lembro. Que andam de mãos dadas, haverá um caminho para o mais sagaz. Uma luta de interesses, deixa eu tentar voltar aqui, onde são pisoteadas as mais santas afeições. Então, assim, o orgulho e o egoísmo, eles andam de mão dada. Porque tudo isso vem do sentimento do ego, daquele sentimento do mundo, do que eu preciso, do que eu busco, do que eu quero, do que é bom para mim, sem pensar no todo, né? A gente tem muito essa tendência. A gente precisa, sim, aprimorar o nosso eu o tempo inteiro. A nossa maior missão é aprimorar o nosso eu. Mas isso não significa que a gente tem que dar margem para esse ego, para essas coisas que vêm de fora do nosso eu. A gente precisa aprimorar as coisas divinas que estão dentro da gente. Aprimorar. E esses sentimentos, orgulho, egoísmo, são todos esses sentimentos que vêm do mundo, que vêm de fora, e a gente precisa, então, filtrar isso aí, para poder, então, evoluir. Essa imagem aí é muito interessante, porque é cada um olhando para si próprio. Ele tem um espelho na frente, hoje a gente tem um celular, né? E a gente está olhando somente para a gente, né? E a gente está esquecendo de olhar para aquelas pessoas que estão perto de nós, estão ao nosso redor, e fazer alguma coisa para que a gente possa edificar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Foi isso que o filho mais velho fez, olhou somente para ele. O orgulho, né? Às vezes é difícil abrir mão de alguma coisa, mas é preciso. Kardec fala que o orgulho vos induz a julgares mais do que sois, né? A gente julga o mundo. O tempo inteiro a gente está julgando. A gente é juiz do mundo. Tem uma passagem muito interessante naquele livro A Cabana. Não sei se vocês já leram aquele livro. Teve até um filme sobre esse livro também, em que, num dado momento, o rapaz lá que perdeu a filha é colocado como juiz do mundo, né? E ele fala assim, quem merece sofrer? E aí ele se coloca diante dos 2 filhos dele que ficaram vivos e tem que julgar os filhos. Aí ele não consegue julgar os filhos pelas coisas erradas que ele faz. Mas são meus filhos. Mas assim Deus, né? Deus também não julga os seus filhos. Deus entende, compreende os seus filhos, compreende as necessidades dos seus filhos, as falhas dos seus filhos e vai ajudando eles a poder se reerguer. Então, a gente tem essa mania de julgar o mundo, de julgar as pessoas que estão ao nosso redor. Quanto mais a gente julgar, menos a gente consegue evoluir.
né? E quanto mais a gente julga, mais a gente é julgado também. O que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu estou julgando, eu vou ser julgado. Se eu estou sendo caridoso, eu vou receber caridade. Se eu estou sendo benevolente, eu vou receber benevolência. E tudo, então, vai vindo na mesma proporção. Existem duas formas de viver a vida. Uma é com orgulho, acreditando que sabe tudo. Outra é com humildade, sabedoria, reconhecendo que sempre há muito a aprender. A gente está na Terra, né? Um planeta de provas e expiações. Um planeta ainda muito rudimentar. A gente precisa aqui na Terra da matéria bruta para poder viver. Então, a gente não sabe tudo. A gente não é Deus. A gente está em constante aprendizado, né? E a gente precisa ter a humildade de entender isso. A sabedoria de entender isso, que a gente vai errar muito, mas isso não é um defeito, porque a gente está em aprendizado e a gente muitas vezes aprende com o erro. Lá, né, Kardec fala, no livro dos Espíritos também, a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Né? A lei da caridade, a gente pode pensar na lei do amor. Quando a gente colocar a lei do amor em prática, aí sim o orgulho e o egoísmo vão começar a diminuir na gente. Né? A gente tem de dar um passo de cada vez. A gente não pode pensar que amanhã a gente não vai ter mais egoísmo e orgulho. Mas a gente pode diminuir esse egoísmo e orgulho colocando no lugar o amor. Então é um passo de cada vez para a gente poder caminhar em direção a essa evolução. Outro sentimento que ele teve com relação ao irmão mais novo foi a inveja. Inveja do pai recebê-lo tão bem depois dele ter saído, né, partido para o mundo. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a passagem que diz: para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. Então, eles estão sempre olhando para o outro, sempre buscando no outro, sempre querendo ser mais do que o outro, sempre querendo ter o que o outro tem, ou ter mais do que o outro tem, porque isso é que vale. Né? Essas questões são difíceis de a gente pensar, mas todos nós aqui na Terra temos um pouquinho desses sentimentos dentro do nosso coração. E a gente, enquanto a gente não admite isso, a gente não consegue trabalhar isso. Né? Então, quando a gente não precisa admitir para ninguém, a gente precisa admitir só para a gente mesmo. Nossa, eu tive inveja daquela pessoa. E aí eu posso trabalhar a inveja em mim. Nossa, eu fui orgulhoso naquela situação. Daí eu posso começar a trabalhar o orgulho em mim. Agora, enquanto a gente não admite esses sentimentos, porque a gente acha que é só do outro, a gente não pode trabalhar na gente e a gente não consegue dar o passo para a evolução. Então, é admitir, né, que a gente é assim. Então, a gente é muito parecido com o filho mais velho. Né? Que não compreende a bondade de Deus, que não compreende a benevolência de Deus frente aos outros filhos. A gente atua na vida muito como o filho mais velho. Talvez por isso a gente tenha afinidade com ele. A gente acha que ele está certo, né? Nossa, ele está certo, porque o outro saiu e gastou tudo. Ele ficou lá, mas ele não teve nenhuma compreensão. Ele teve esses sentimentos aí. O invejoso não vê além de si mesmo, porque todo invejoso é um egoísta nato. Ele não alcança o merecimento do outro. E então alcança o merecimento... Ele não alcança o merecimento do outro. E então alcança o merecimento do outro. Então, acho que eu digitei isso daí errado. Então, assim, o invejoso, ele só vê a ele mesmo. Ele não consegue ver além dele. Né? Então, ele está achando sempre que ele merece o que o outro teve. Mas ele não vê o que ele fez até ali para saber se realmente ele merecia. O filho mais velho, quando vê o filho mais novo, ele pensa em tudo que ele fez pelo pai, mas ele não consegue perceber todos os sentimentos que ele está tendo pelo irmão. E esses sentimentos não são sentimentos dentro do ensinamento do Cristo. Né? Isso é muito importante a gente parar para pensar. Outro sentimento que ele teve foi o sentimento de ódio. Né? Aí... o Martin Luther King diz: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Então, quando a gente está num lugar muito escuro, ou quando a gente está numa escuridão interior, a gente precisa deixar acender uma luz
para que ela possa guiar os nossos caminhos. Né? E quando a gente está cego de ódio, a gente já tem essa expressão, né? Cego de ódio, a gente fica com o olho fechado e a gente não enxerga a luz. Só se a gente abrir o olho é que a gente vai poder ver. Então o ódio cega e a gente não consegue ver um passo à nossa frente. E aí a gente faz um monte de coisa na cegueira, né? Reparem que todos esses sentimentos estão interligados, né? Quando a gente fala de egoísmo, a gente fala de orgulho. Quando a gente fala de inveja, a gente fala de egoísmo. Quando a gente fala de ódio, a gente também fala de egoísmo. São todos sentimentos que estão vindo do mundo para dentro da gente. E a gente está permitindo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá: amai os vossos inimigos, retribuir o bem com o mal, deixando de lado o interesse pessoal. Retribuir o mal com o bem, na verdade. Eu estou digitando tudo ao contrário hoje. Então, a gente precisa amar os nossos inimigos e retribuir aquilo que o outro fez de mal com o bem. Então, se alguém chega para a gente com raiva, com ódio, com ressentimento, quando essa pessoa vem com toda essa carga negativa, porque é uma energia muito forte, ao invés de a gente abraçar aquela energia para a gente pode devolver amor, se é amor que a gente tem para dar. Né? Eu não sei, se a gente tem amor para dar, a gente pode doar amor, ao invés de pegar todo aquele sentimento, toda aquela energia, trazer para a gente e retribuir na mesma moeda. Aí é uma escolha nossa, que a gente pode fazer, e lá no Evangelho está escrito, a gente precisa devolver bem ao mal, certo? Interesse puramente pessoal foi outra atitude do filho mais velho, né? Leva à falta de misericórdia e de compaixão. Aí tem uma fala do Chico Xavier assim: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão daquele ser que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Tem pessoas que precisam magoar, ofender, para poder se mostrar superior. Será que ela está sendo superior? E para eu ser superior, eu vou retribuir igual? Eu falo, mas ele me ofendeu, eu vou ter que ofender também? Ué, eu tenho esse direito? Você tem esse direito? Ou será que a gente pode retribuir com amor como Jesus ensinou? Jesus ensinou isso para a gente, né? Deram um tapa na cara dele, ele deu outra face. Então a gente pode retribuir o mal com o bem. É uma escolha. O Chico também tem uma passagem muito legal, que ele fala assim: quando você ficar com raiva de alguém, bebe um gole d'água. Não engole, pode deixar na boca. Deixa na boca, deixa na boca. Até a raiva passar, aí você pode engolir. Né? Então, deixa a água na boca, não fala. Se você não tem nada de bom para falar, não fala. É preferível, porque assim pelo menos você não retribuiu aquilo. Você ficou e conseguiu se segurar. De uma próxima vez, talvez você não precise colocar água na boca. Você possa ter uma palavra de amor para dar para aquela pessoa. Um abraço, né? Às vezes a pessoa está nervosa, você dá um abraço. Você corre o risco, às vezes, de levar um tapa e tal, mas tenta dar um abraço na pessoa, porque isso vai transmitir uma energia de amor. E talvez ela se acalme um pouco, né? Agora a gente vai refletir um pouquinho sobre as atitudes do filho mais novo. Ele saiu, fez tudo aquilo, né? Foi esbanjar, mas quando ele volta, ele tem arrependimento, expiação e reparação, certo? Então vamos pensar nisso. Toda reação que escolhemos realizar causa traços em nós mesmos, na pessoa atingida e na comunidade que nos acompanha. Então, quando a gente faz um ato que não é muito interessante, não é só para a gente que a gente está fazendo. Isso vai causar alguma coisa em muitas pessoas. Na gente, em quem a gente fez e na comunidade toda que está nos acompanhando. Uns vão ficar a seu favor, outros vão ficar contra você, vai ter sempre aquelas opiniões, ou todo mundo vai achar aquela sua atitude estranha. Então, a gente deixa traços, né? É como um efeito dominó. A gente faz uma coisa, empurra, vai deixando um rastro por onde a gente passa. O que seria o arrependimento? O arrependimento é uma palavra de origem grega que significa conversão, né? A gente muitas vezes traz uma percepção
de arrependimento, como se você tivesse que se humilhar muito, como se você tivesse que chorar muito, como se você tivesse que entrar em sofrimento. O arrependimento não é isso, né? Na origem da palavra, ele mostra que é uma conversão, tanto espiritual como intelectual. A mudança de direção, a mudança de mente, mudança de atitude, de temperamento, de caráter, de trabalho, geralmente conotando uma evolução. Então, quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente muda de atitude, a gente reconhece os nossos erros e a gente tem uma postura nova frente à vida, né? Isso é o arrependimento verdadeiro. Não é ficar se humilhando, se penitenciando, nada disso. Deus não criou nenhum de nós para o sofrimento. Ele criou todos nós para a felicidade e para a perfeição, né? Jesus disse para a gente, sedes perfeitos. Mas ele não quer que a gente seja perfeito assim, ele sabe que a gente não tem condição. Mas ele pede para que a gente busque a perfeição. O que é isso? A evolução, né? Então, a cada vez que a gente se aprimora, a gente vai dando um passo em direção da nossa evolução. E a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai dando um passo em direção à perfeição. Então, é passo a passo. Ele sabe que a gente está engatinhando aqui na Terra ainda, nesse processo, né? Mas cada passinho que a gente dá, ele fica muito feliz, porque é uma criatura dele indo em direção à evolução. Quando a pessoa não consegue, ele também se entristece, né? Porque aquela criatura não conseguiu. Então, isso é um trabalho diário, a evolução. E o arrependimento é o primeiro passo. Se a gente viu que fez alguma coisa errada, reconheceu e mudou de atitude, a gente está tendo o verdadeiro arrependimento. Arrependimento é tomada de consciência sobre o que foi feito de errado e sobre o que deve ser corrigido. Então, assim, nossa, realmente eu fiz isso aqui de uma maneira completamente equivocada. Como eu vou poder fazer para melhorar? Às vezes, aquela situação você não pode mais fazer nada, já ficou tudo ruim. Mas dali para frente você não vai tomar mais aquele tipo de atitude. E aí você vai estar se melhorando, né? É passo a passo. Mas você pode tentar consertar aquela situação também. Mesmo que a pessoa tenha partido, tenha ido para outro país, tenha ido para outro estado, você não tenha mais contato, ou mesmo que ela já tenha desencarnado, você pode fazer. Se você reconheceu o erro naquele momento, alguma coisa que você achou que você não fez de uma maneira positiva, você pode direcionar uma oração para aquele momento, porque a oração chega em qualquer momento, seja passado, seja futuro, seja presente. Você direciona uma oração para aquele momento, pede para aquele momento ser curado e as coisas vão melhorar. Certamente vão. Isso é um exercício bem interessante para a gente fazer com todas as atitudes que a gente acha que não foram legais no momento anterior da nossa vida. Outra coisa pela qual o filho mais novo passou foi pela expiação, né? Então, o que seria expiação? O vocabulário expiação é oriundo do latim, expiatione, e significa reparação ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa. A culpa, gente, a gente mesmo atribui as culpas para a gente. A gente é que tem a percepção daquilo que a gente fez, de bom ou de ruim, e a gente, quando faz uma coisa que não é muito bacana, vem a culpa. E essa culpa a gente precisa curar também. Porque se a gente não cura essa culpa, e muitas vezes ela vem através da expiação, a gente vai ter, mais para frente, a gente vai gerar um karma na nossa vida. Então é importante resolver aquela culpa que você tem nessa existência ainda. Então, se você tem uma culpa com uma pessoa que você nunca mais vai ver, a mesma coisa, pensa naquela pessoa, pensa no momento em que aconteceu o fato e faz uma oração para aquele momento, pedindo a cura dessa culpa. Isso é um exercício maravilhoso. Vocês vão ver um resultado maravilhoso na vida de vocês. Se for uma pessoa com quem você possa ainda conversar, mas ela não quer conversar, a mesma coisa, direcionando oração. Se você pode falar com ela ainda, você fala com ela. Nossa, em determinado dia eu fiz isso com você, me perdoa. Às vezes ela vai falar assim, nossa, nem lembrava mais. E você está, né, aquela culpa dentro de você, para a pessoa não representou grandes coisas. Ou pode ter representado também. E o ato de você chegar para ela e pedir desculpa já vai desfazendo aquilo que tem dentro de você. Porque isso é um peso. E tudo que pesa, lembra que a gente falou no início? Faz o seu perispírito ficar mais pesado. Então, a gente precisa ir se livrando desses pesos para que a gente torne o nosso perispírito mais leve.
À luz do Espiritismo, entendemos expiação como a alavanca que move o espírito estacionário ao caminho da perfeição. Então, muitas vezes, a gente precisa da dor, a gente precisa do sofrimento para poder passar por determinada coisa e aprender com aquilo. Nós, encarnados, somos assim. A gente, às vezes, precisa dessas coisas, né? Expiação ou sofrimento, sofrimento ou dificuldade que leva ao entendimento e depuração do mal causado. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, provocar expiações diferentes segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas que ela foi cometida. Por isso que quando o irmão mais velho julga o irmão mais novo e acha que ele não merecia ser recebido pelo pai daquele jeito, ele está errando. Porque um erro, muitas vezes, de um ou de outro, não é tratado da mesma forma pela espiritualidade. Depende de cada ser, e cada ser é único e irrepetível. Todos nós aqui somos únicos. E nisso mora a grandeza de Deus. Ninguém pensa igual, ninguém atua igual, ninguém é igual. Cada um é único em si próprio. E cada um vai expiar de uma maneira diferente. É só a gente olhar, quem tem mais de um filho, a gente cria os filhos tudo igualzinho. Mas sai cada um de um jeito. Não tem como sair tudo na mesma, né, linha de fabricação. É tudo, cada um de um jeito. Assim são os filhos de Deus. Cada um é de uma maneira completamente diferente do outro. E a reparação, né, que foi a última parte da trajetória dele. Ele volta humilhado para o pai. A reparação, também considerada lei de reabilitação moral dos espíritos, poderá dar-lhe desta vida com a prática do bem, da caridade, da amorosidade, do afeto com os nossos semelhantes, onde iremos liquidando os débitos que trazemos de tempos imemoriais, onde nos comprometemos infringindo as leis sábias de Deus, pelo nosso orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, maledicência, paixões e mau uso, enfim, das nossas faculdades. Então, o filho mais velho, na atitude dele, teve todas essas coisinhas aí, ó. E ele está criando débito para ele, percebe? Ó, você dá, você recebe. Você planta, você colhe. Então, se ele plantou tudo isso, o que ele vai receber em troca? E o filho mais novo, ele reconheceu o erro e está buscando a reparação. Então, ele vai buscar o perdão. Se ele está plantando isso, ele vai colher isso. É muito importante a gente pensar no que a gente está plantando. Quando a gente reclama, nossa, minha vida está difícil, o que eu plantei para fazer minha vida ficar difícil hoje? Né? A gente precisa pensar nisso. Vamos dar uma passadinha aqui, porque meu tempo está meio que acabando, né? Cada um desses 3 passos são enormes conquistas de alta dificuldade em nosso estágio evolutivo. É sempre motivo de comemoração íntima quando suportamos e vencemos alguma viciação própria. É uma superação. Então, como eu falei para vocês, é passo a passo. A gente não precisa ficar falando das nossas dificuldades para ninguém. A gente pode deixar isso com a gente mesmo. Mas a cada momento que a gente consegue dar um passinho, aquilo é uma felicidade tão grande para você, numa situação em que você antes era reativo, né? A pessoa vinha e você, pá! E, de repente, você passa pela mesma situação de novo e você consegue tratar aquilo com calma, com paciência e devolver uma palavra de caridade. É uma superação tão grande para você mesmo que você se vê tão feliz e a leveza do espírito fica muito grande. Então, é passo a passo mesmo. Então, a bondade de Deus, admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha as portas ao arrependimento. O arrependimento é isso, né? Esse reconhecimento daquele problema que você teve e a mudança de atitude, não é ficar chorando lá, se humilhando, estou arrependido, eu fiz isso, eu fiz... Não é isso, né? Você percebeu o erro e muda de atitude. Nisso mora o arrependimento. E foi isso que o filho pródigo, né, buscou quando ele voltou para casa. Então, a gente pode refletir sobre as atitudes do filho mais novo e do filho mais velho. Nenhuma delas está dentro daqueles ensinamentos do Cristo. Nenhuma. Nem a atitude do filho mais novo e nem a atitude do filho mais velho.
O mais novo, pelo menos, voltou atrás, se arrependeu e tentou mudar de atitude. Então, ele está mais dentro da lei de Deus do que o filho mais velho, que teve todos aqueles sentimentos negativos em relação ao irmão dele. Então, o Cristo deixou a mensagem para a gente evoluir, para a gente buscar sempre a perfeição. Ele disse para a gente que a gente precisa ser a luz do mundo, o sal da terra, né? Então, o sal, se a gente pensar assim, ó, quando a gente está fazendo uma comida, se a gente botar a quantidade de sal exata, a comida fica perfeita. A gente come aquilo com, né, prazer, com gosto. Mas se a gente exagerar um pouquinho no sal, pronto, já estragou a comida toda. Mas se a gente deixar sem sal, também não fica tão bom assim. Então, o que seria ser o sal da terra? O que o Cristo quis dizer com isso para a gente? Que a gente tem que ser na medida, nem mais, nem menos. A gente tem que ser na medida. A gente pode ser na medida, né? A gente pode escolher ser na medida. Então, a gente não precisa ser reativo. Existe uma diferença entre essas duas palavras, reação e ação. A reação vem dos instintos. Os animais reagem. Quando eles se sentem em perigo, eles reagem. Nós já passamos dessa fase, né? Lembrando lá no Evangelho, instintos, sensações e sentimentos. Nós estamos no meio do caminho aqui, nas sensações. Deixamos os instintos lá atrás. Mas a gente muitas vezes é instintivo ainda quando a gente reage a determinadas situações. Então a gente pode escolher agir, né? Então quando a gente age, a gente está fazendo isso com consciência, com plenitude. E a gente está tendo esse sentimento da ação do próprio eu. Então a gente pode escolher ser o sal da terra, né? Colocar lá na medida certa a palavra na hora certa, a ação na hora certa e não a reação, como o filho mais velho teve. Ele foi reativo, ele reagiu à atitude do pai que agiu em relação ao filho mais novo, né? Tem uma fala do Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante que eu gosto muito, né? Ele fala assim: a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Olha que lindo que é isso. A gente não está no lugar que a gente está à toa. Se Deus plantou a gente ali, é porque é ali que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não está à toa em lugar nenhum. A gente está ali porque a gente precisa estar ali e não existe erro. Ninguém nasce errado. Ninguém nasce na família errada. Ninguém nasce no lugar errado, no país errado, na cidade errada. A gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Isso é muito lindo, né? Imagina só se a gente consegue seguir a esse ensinamento, a gente vai poder contribuir com nós mesmos, que é muito importante, porque a nossa evolução é a nossa maior missão. Mas quando a gente evolui, tudo que está ao nosso redor evolui junto com a gente. Porque as nossas atitudes em relação ao outro vai se modificar. E o outro vai se modificar com você. Não tem como ele não se modificar. Se ele não conseguir se modificar, ele vai se afastar de você. Então, se a gente floresce onde a gente for plantado, a gente leva a luz para onde a gente está. E aí a gente é a luz do mundo. E aí a gente segue ao ensinamento daquilo que o Cristo deixou para a gente. Sejai o sal da terra e a luz do mundo. Então a gente precisa ser na medida. E quando a gente é na medida, a gente se transforma em luz. E a gente ilumina tudo que está ao nosso redor. Só existe treva onde não existe luz. Se a gente está num escuro completo, alguém acende um fósforo, acabou o escuro. Então, se a gente é uma fagulha de luz para as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente mesmo, em primeiro lugar, e para aquilo que está ao nosso redor, a gente vai levar muita coisa boa para o outro, né? Então, a gente pode levar esse pensamento do Haroldo Dutra, que eu achei perfeito. A gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Eu espero que eu tenha levado uma mensagem interessante para vocês, que vocês possam sair com um coração renovado, com luz no coração e buscando o seu sal da terra, né? Buscando nem ter a atitude do filho mais novo, nem do filho mais velho, mas buscando aquilo que Deus pediu para a gente. Sede perfeitos, sede o sal da terra e a luz do mundo. Gratidão.